Em nome da OAB Betim, dou boa tarde, boas-vindas a todas e todos em nosso webinar de Direito do Trabalho, procedimentos e alterações legislativas em tempos de pandemia. Quero cumprimentar e agradecer a doutora Silvia Sintra Ribaldo, presidente da nossa Comissão de Direito de Família, que está aqui junto conosco, para dar também as boas-vindas aos nossos palestrantes. O doutor Claudinei Rotti, que é o nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia, que está aqui também hoje para dar boa-vinda a todos vocês. Quero cumprimentar e agradecer os nossos palestrantes de coração, doutora Daiana Ferreira Camargo Silva, advogada, vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB-MG, secretária-geral adjunta da OAB Contagem e conselheira fiscal da AMAT. Agradecer Dr. Ronaldo de Brito Júnior, mestre em Direito pela PUC-MG e juiz do trabalho do TSE São Paulo. Agradecer o Dr. Dimer Azalindo Vale, advogado, professor, presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB-MG. Doutora Flávia Fachinelli, advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, diretora da OAB Uberaba, vice-presidente da AMAT. Dr. Matheus Dias de Souza, advogado, professor de pós-graduação da PUC Minas, mestre em Direito Empresarial, conselheiro fiscal da AMAT, membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhista da OAB-MG. Dr. Flávio Carvalho Monteiro de Andrade, advogado trabalhista, secretário-geral da AMAT, membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB-MG, mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas e professor da IBMEC-BH. Doutora Ana Carolina da Silva Brito Soares, advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB-MG. Agradeço e dou boas-vindas a todos e todas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da nossa subseção da OAB Betim. Bom, serão debatidos hoje aqui vários assuntos importantes, como no painel 1, audiências virtuais. Painel 2, teletrabalho e sistema híbrido. Painel 3, revisão de acordos judiciais. Painel 4, caducidade e MP. Painel 5, decreto 10.422 e portaria 16.655. A pandemia da Covid-19 transformou a vida de todos nós de uma forma inusitada, nunca vivida, trazendo mudanças significativas, tanto emocional quanto profissional. Não sendo diferente no campo do direito, o que está gerando grandes debates, discussões e estudos sobre os mais diversos ramos do direito. A Justiça do Trabalho vive uma de suas maiores transformações, tanto nos setores empresariais como sociais. Estamos sendo forçados, para não dizer obrigados, a nos reinventar e reaprender. Entre tantos temas que serão debatidos aqui, temos como exemplo as audiências virtuais, que até pouco tempo não tínhamos a menor ideia da possibilidade e que hoje é uma realidade vivenciada por todos os operadores do direito. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Betim, quero dizer da nossa imensa satisfação de estarmos realizando esse webinar e também pelo fato, sobretudo, de que esse webinar representa a reunião de esforços de todos os participantes e que tem o objetivo de promover a educação continuada e a atualização profissional. Mais uma vez, eu quero agradecer de coração a doutora Daiana Ferreira, porque ela não omitiu esforços
para que nós pudéssemos estar aqui hoje promovendo esse webinar para os advogados e advogadas. Mais uma vez, eu agradeço a todos e todas e um ótimo seminário para todos nós. Passo a palavra agora para a doutora Dayana começar no seu painel, audiências virtuais, juntamente com o doutor Ronaldo Brito, que acompanhará, promovendo, então, esse painel das audiências virtuais. A palavra é sua, doutora Dayana. Muito obrigada, presidente Erlinda. Obrigada pelo convite. É uma honra a Comissão de Direitos Sociais estar aqui participando desse projeto Terça Legal, que tem trazido educação continuada para toda a advocacia de Betim, de toda a região, né? Hoje, com a possibilidade de estarmos aí fazendo esse evento virtual, ela alcança toda a advocacia mineira, que está com os colegas de São Paulo, o doutor Ronaldo Brito é um juiz do TRT2 e divulgou esse evento também na sua região. Quero agradecer a doutora Silvia, doutor Claudinei, representando aqui as comissões da subseção. E é um prazer para a gente estar aqui trazendo um pouquinho das novidades que têm acontecido aí, as alterações no direito do trabalho, que são muitas dúvidas da advocacia. Cumprimentar os meus colegas, doutor Dimer Azalim do Vale, presidente da comissão, meu querido amigo, que sempre abraça todos os projetos junto comigo, doutor Gustavo, membro da comissão, doutora Ana Carolina e doutora Flávia, vice-presidente da AMAT, que está aqui. Uma das alegrias que a tecnologia traz, que a gente tem que olhar ao lado positivo, é a possibilidade de estarmos aqui com a doutora Flávia, que é de Uberaba, e o doutor Ronaldo Brito de São Paulo. Então, nós conseguimos reunir todos aqui virtualmente, mesmo com distanciamento. Muito obrigada a todos. Doutor Ronaldo, uma palavra, por gentileza, para a gente iniciar nosso painel. Eu queria, antes de mais nada, doutora Dayana, agradecer pela oportunidade, pelo convite. Para mim é uma grande honra participar desse evento. Queria cumprimentar todos os colegas advogados da subseção de Betim. Queria cumprimentar especialmente a um grande amigo, o doutor Dimer Azalim do Vale, que também convidou e falou sobre o evento. É sempre muito importante a gente tratar desses temas com os advogados. São temas espinhosos, temas novos que têm gerado realmente muita dúvida na atuação, na aplicação do direito, não só para os advogados, mas para toda a classe jurídica. Por isso eu acho que é muito importante fazer eventos desse tipo, propiciar um aprendizado, um estudo mais plural acerca desses temas que são tão importantes para a advocacia e para a prática do direito. Tá bem? Obrigado. Nós vamos iniciar o nosso painel, né, doutor Ronaldo, falando aí das novidades, de uma das novidades que essa pandemia trouxe com o distanciamento social, que são as audiências virtuais. Isso. Conseguiram? Vocês estão conseguindo ver o painel? Perfeito, eu vejo perfeitamente o painel. O slide já tá ok? Tá ok. Então, vamos começar. Doutor Ronaldo, a primeira coisa que eu queria trazer acerca das audiências virtuais são primeiro, muito se trouxe na questão do CPC e os atos virtuais, porque o CNJ, quando ele trouxe aí na resolução 314 a retomada dos atos processuais e as audiências virtuais, a primeira coisa que nós questionamos, a advocacia questionou, mas a questão de realização de atos da audiência, como depoimento pessoal e oitiva de testemunha, de forma virtual, citando até a instrução normativa 39, salvo engano, que tinha algumas
vedações acerca, não vedação, mas que não tinham recebido, recepcionado, que não se aplicariam alguns artigos do CPC. E aí eu queria, doutor Renato, que você falasse um pouquinho acerca disso, desses atos processuais virtuais e o CPC, aplicação dessas possibilidades aí, essas novidades trazidas pelo CPC. Tá bem. Na verdade, doutora, esses atos, né, essas audiências virtuais, elas já estavam previstas, né, bem anteriormente a essa pandemia. O que aconteceu é que essa necessidade de isolamento social acelerou aquilo que já existia e aquilo que já estava sendo implantado. Eu acho que a maior dificuldade é pelo fato de que isso aí chegou de uma forma sendo que nem todos estavam preparados para lidar com isso, né? O CPC já previa, já existia regulamento acerca da forma de realização desses atos processuais virtuais. Vários atos processuais virtuais já vinham sendo aplicados, mas o que realmente impactou na prática do direito, na vida da advocacia, da magistratura, enfim, é a realização dessas audiências virtuais. E a gente não tinha, até então, um sistema preparado para isso, né? O CNJ fez um convênio com o Cisco, possibilitando que os tribunais o utilizassem, e abrindo também a possibilidade dos tribunais utilizarem de outra plataforma. Então, assim, a gente não tinha uma plataforma preparada especificamente para esses atos virtuais, para essa audiência virtual. Então, assim, a gente assustou no início por causa disso, né? E a gente sabe dessas dificuldades da oitiva de testemunha, de isolamento das testemunhas, de oitiva das partes. A gente sabe que há sérios problemas, pode haver sérios problemas, né, na realização desses atos presenciais. Mas esses problemas também podem existir numa audiência presencial. Eu estava lendo um mandado de segurança que chegou aqui no meu WhatsApp, né, os advogados questionando a idoneidade de uma audiência virtual, né? E o tribunal, na hora de julgar esse mandado de segurança, ele fala, olha, realmente a possibilidade de fraude, a possibilidade de burlar as regras, né, as regras processuais de uma audiência, mas essa possibilidade de fraude também existe em uma audiência presencial. Por exemplo, né, um sujeito, um advogado, uma parte qualquer, que pode chegar numa audiência presencial com um aparelho eletrônico, com um gravador, com um telefone, com um aplicativo aberto, e o áudio, o depoimento que estiver sendo prestado pode ser ouvido por outra parte, por intermédio, né, de um aplicativo de celular. Se isso ocorrer, isso é uma fraude, né? E isso pode acontecer numa audiência presencial. Por exemplo, as partes, quando se expede uma carta precatória proibitiva de uma testemunha, essa testemunha que vai ser ouvida, ela pode ter acesso à ata da audiência anterior, no juízo deprecando. Isso pode acontecer nas audiências presenciais, e não é por isso que as audiências presenciais não ocorrem. Então, o que a gente tem que saber? Que realmente nas audiências virtuais pode ocorrer fraude, pode ocorrer certa dificuldade, mas a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber administrar isso aí. E eu acho que essa foi a maior dificuldade, né, dos magistrados e dos advogados também, porque todos, né, são responsáveis pela idoneidade do processo. É que nós temos aí o CPC de 2015, que já tinha essa previsão das audiências de conciliação, mediação, do depoimento pessoal, da oitiva de testemunha e até da cariação de testemunha. Então, já tem aí esses atos previstos desde 2015, mas eles não vinham sendo aplicados na Justiça do Trabalho. A gente via alguma coisa, um ou outro aplicando, mas é uma exceção. E quando vem esse distanciamento social, o CNJ
com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional. Nós não podemos aqui ficar 5 meses sem o andamento do processo. Traz aí a audiência virtual, que foi realmente um susto para toda a advocacia, e no primeiro momento nós não somos contrários à tecnologia, muito pelo contrário, mas desde que seja a tecnologia aplicada de uma forma que não tenha a nossa preocupação, contaminação da prova, ou que realmente o processo se caminhe de forma segura, garantindo realmente a justiça. A celeridade ela tem que estar assim, no andamento processual, mas desde que, de fato, se garanta o exercício efetivo da justiça. Então, eu acredito que tenha sido essa preocupação, mas que nós até tivemos uma live, né, doutor Ronaldo, no início. Isso. Mas que hoje eu não sei o seu sentimento. Eu tenho o sentimento que ainda estamos preocupados, porém de uma forma um pouco menos assustado que antes, um pouco mais tranquila. A preocupação é válida, eu acho que ela é válida, ela existe não só por parte dos advogados, por parte dos magistrados também, há uma preocupação com a idoneidade do processo, né? Mas a gente está aprendendo a lidar com isso, né? A gente está aprendendo porque há uma necessidade. Quando veio as regras de isolamento social, as normas sanitárias, a gente não sabia da duração, né? A gente não sabia, até hoje a gente não tem a gente agora tem uma expectativa, mas há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, a gente não tinha nenhuma expectativa. E a função jurisdicional é uma função permanente, ela não pode ser interrompida. Então, foi uma forma, né, que os órgãos diretivos acharam de poder dar andamento. Então, é por óbvio que o magistrado e os advogados, ao lidar com uma audiência presencial, tem que lidar de forma casuística. Cada caso é um caso, né? Eu acho que há procedimentos que não são recomendáveis, há processos em que não é recomendável uma audiência de instrução virtual. Mas há casos mais simples, que não demanda tanta instrução probatória, que às vezes é possível sim. Então, eu acho que o magistrado e os advogados devem avaliar com cuidado, né, e utilizar desse meio para dar andamento ao seu processo, desde que, né, o processo ele se mantenha sem qualquer situação que possa gerar uma dúvida quanto à idoneidade das provas. Mas eu sei que é difícil, e por isso que eu sempre falo, eu acho que cada caso é um caso, né? E a gente tem que ter muito cuidado para avaliá-los. Então, inclusive, a portaria conjunta que está no painel aí do nosso TRT aqui em Minas, ele coloca que as audiências elas serão realizadas, mas que será analisadas as alegações de cada das partes no caso concreto. De fato, até essa questão da impossibilidade técnica, para a advocacia, eu sempre falo que não peticione de forma genérica a impossibilidade técnica, informe ao magistrado qual é a impossibilidade técnica. E, recentemente, a Comissão de Direitos Sociais conseguiu a regulamentação aqui no nosso tribunal dos despachos virtuais. Então, foi, salvo engano, na quinta-feira passada que saiu essa regulamentação, uma recomendação para que os juízes façam os despachos virtuais de acordo com a prerrogativa da advocacia, o artigo 7º. Então, esse problema de ordem técnica, é uma recomendação minha e eu queria sua opinião, que informe para o magistrado qual é o problema, porque muitas vezes, por exemplo, Minas, que é um estado enorme, nós temos várias cidades que não têm a conexão de internet, não é tão bacana. Eu conversando outro dia com o presidente da OAB Subseção Pirapora, ele falou, doutora, aqui fica muito difícil o acesso à internet. Então, tem essa dificuldade regional, ou teria outra dificuldade, por exemplo, no caso de um reclamante que um fazendeiro, por exemplo, um trabalhador rural. E aí eu
talvez teria dificuldade de acesso. Então, tem essa análise. Então, o que você recomendaria? É a minha recomendação para os meus colegas, que detalhe isso, e agora com a regulamentação do TRT aqui da terceira região, dos despachos virtuais, que se é possível, despache isso com o juiz. Eu queria ouvir um pouco do doutor Ronaldo. Doutora Daiane, perfeita a sua colocação, porque eu vejo muito, né, as petições, não só eu, colegas também falam, petições genéricas nesse sentido, né, que às vezes falam que a parte tem problemas, não tem condições, mas não narram qual tipo de problema, ou inexistência de uma banda larga. A gente sabe que a internet de banda larga ainda não foi totalmente democratizada, a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso. A questão da inexistência ou da parte de não ter um aparelho que comporte lá o aplicativo, que não tenha uma câmera com microfone instalado. Então, eu acho que o advogado deve falar isso sim, deve trazer de forma pormenorizada, né, para o juiz poder analisar. Inclusive, é muito comum os advogados falarem que as testemunhas não têm acesso à internet, mas não falam qual testemunha, né? Então fica difícil, às vezes, o juiz avaliar isso aí, né? Não basta eu falar que minha testemunha não tem acesso, eu tenho que falar quem é a testemunha. Minha testemunha fulano de tal, mora em tal local, tem dificuldade de acesso à internet banda larga, isso e aquilo. Eu acho que fica, né, fica mais claro para o juiz analisar, para o juiz avaliar, até porque o CNJ fala que essas alegações deverão ser avaliadas caso a caso. E eu não vi, pode ser que exista, mas eu não vi ainda, né, algum despacho de algum juiz que tenha, né, que tenha desconsiderado a alegação do advogado quanto a esses problemas técnicos, porque eu acho que a gente tem que, né, se colocar no lugar do outro nessa hora, porque é tão difícil para a gente que é profissional do direito. Agora imagina para pessoas, às vezes pessoas simples, pessoas que não têm tanto contato com a tecnologia. Por exemplo, doutora Daiane, na minha primeira audiência virtual que eu fui fazer, eu não consegui entrar na sala. Eu até brinco, né, que imagine, eu, juiz magistrado, que em tese, né, estaria preparado para fazer isso, eu não conseguia entrar na sala, né? E não foi por impossibilidade técnica, não, foi por impossibilidade prática mesmo, eu não sabia. Eu sou péssimo com essas novas tecnologias, e eu não consegui. Agora imagina a parte. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas é muito importante, né, que o advogado ele especifique, ele narre a situação, né, ele concretize o fato que ele alega, né, porque alegações genéricas pode ser que não sejam conhecidas. Então, eu acho que é perfeita essa colocação da senhora. Doutor Ronaldo, é interessante compartilhar esse fato que aconteceu com o doutor, dessa questão de não conseguir acessar a sala. E é muito, muito bom ouvir um magistrado com essa sensibilidade, porque, de fato, nós estamos em um momento em que todos nós estamos aprendendo. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de paciência, Nós estamos conhecendo uma nova forma de trabalhar, que muita gente tem dito que veio para ficar. Não sei. Não sei se ela veio para ficar, não sei se vai ser temporária, mas nós precisamos realmente ter muita paciência, porque nós estamos todos aprendendo e estamos aprendendo juntos. O judiciário está aprendendo junto com a advocacia. Isso. Então, assim, como o doutor mencionou, se nós tivemos dificuldade, olha que eu, nas minhas audiências, eu costumo fazer antes uma prévia com meus clientes, imagina uma testemunha, imagina um reclamante que não estiver junto do advogado, porque nós estamos agora no momento de proteção, então o distanciamento ele é necessário. Não é recomendado que o advogado leve o cliente para o seu escritório, se levar, que tome as recomendações da OMS para a sua proteção. E eu vejo que algumas audiências, advogados têm levado. Eu queria agora, doutor Ronaldo, que o nosso painel, para
está quase se encerrando, eu queria conversar um pouquinho, doutor Ronaldo, que você falasse sobre os atos preparatórios para audiência virtual. Ah, sim, são muito importantes. Já que você mencionou que teve esse problema de acesso. Isso, são muito importantes, além, né, daquilo que a senhora já falou, que é importante, talvez, o advogado fazer uma prévia, ele usar o aplicativo, ver como é que ingressa na sala, ele se identificar lá no aplicativo, quando ele for fazer o seu perfil, ele fazer a sua identificação. E lembrando que o advogado ele não é responsável por dar acesso à parte ou às testemunhas, né? O advogado não pode ser implicado a esse ônus não pode ser imposto ao advogado. Então, é muito importante o advogado ele comunicar nos autos com antecedência, né? Por exemplo, numa audiência de instrução que foi designada, ele comprovar que promoveu a citação, o convite da testemunha, juntar nos autos que convidou, inclusive com link de acesso. Caso a testemunha, né, não consiga entrar na sala, não tenha condições, não vai precluir o seu direito de ouvi-la. Então, é muito importante o advogado tomar essa iniciativa, essas cautelas, ele documentar nos autos a dificuldade, né? Porque caso a parte, por exemplo, o autor não consiga ter acesso à sala, ele possa imediatamente justificar, ou em audiência, ou logo após, né, essa impossibilidade, mas que ele sempre faça essas comunicações ao juiz, né, com antecedência. É muito importante os advogados fazerem isso, além daquela preparação com as partes, da prévia, né, da realização da prévia, ele pode já comunicar ao juiz e falar, doutor, a gente está tendo essa e essa dificuldade, a gente vai tentar ingressar na audiência, inclusive eu promovi os convites, convidei, apresentei os links, está aqui o documento que comprova, mas não sei se será possível, né, o ingresso da testemunha diante da dificuldade técnica, diante da dificuldade prática. Eu acho que isso são medidas, né, que podem acautelar o direito, né, o direito lá da parte promover a instrução, ouvir a sua testemunha, né, ouvir a parte de forma, né, que atenda a sua expectativa. Tem algumas recomendações que eu faço aqui para a advocacia, doutor, que faça audiência pelo notebook. Eu já fiz a experiência de realizar essas audiências pelo celular, porém, eu uso óculos, estou de lente de contato, a leitura da ata dificulta. Então, se você tiver a possibilidade, se você é advogada, tiver a possibilidade de realizar a audiência por um notebook ou por um computador com webcam, eu acredito que para acompanhar a ata, e é extremamente importante no ato virtual que você verifique se todos os termos estão constando na ata de forma correta, o notebook e o computador é o melhor acesso. No entanto, deixe o seu celular preparado ao lado. Se caso você tiver algum problema com o acesso do notebook, tente o link pelo celular. Se você ainda assim tiver problema, eu recomendo que dê um print de tela, filme o que está acontecendo, salve aquele print de tela, para quê? Para justificar nos autos, porque isso eu já vou... nós já tivemos algumas experiências de revelia por não terem acessado a sala de audiência, então é importante que o advogado, a advogada dê o print na tela, informe isso no processo de forma imediata. Outra conquista da Comissão de Direitos Sociais foi que o tribunal informasse de todas as varas, recomendasse as varas que colocassem o WhatsApp Business para a comunicação das partes e um acesso, um contato telefônico que não estavam conseguindo, estavam apenas os e-mails das varas informados no site do tribunal. Doutor, não sei se tem tempo. Não sei se tem tempo, eu queria só dar um adendo. Isso aí que a senhora falou é muito importante, essa questão da comunicação imediata. Às vezes a parte não consegue ter acesso, então é muito importante, sim, a comunicação imediata para a comprovação da boa-fé
de que realmente estava tentando ter acesso e por uma questão técnica não conseguiu. Realmente isso é muito importante, mandar um WhatsApp, um e-mail e comprovar depois nos autos. Eu acho que é uma medida assim, muito importante e evita, sim, a perda do direito. Outro ponto importante já era importante a leitura e ficar atento à notificação, mas é extremamente importante nesse momento, porque as notificações, doutor Ronaldo, eu não sei como é que o doutor tem feito aí, mas aqui as que a gente tem recebido em Minas, algumas têm dispensado a presença das partes, tem informado que é facultativa a presença das partes e tem vindo com um link de acesso. Como que o doutor tem feito aí as notificações ou o envio do link de acesso da sala virtual? Aqui a gente também tem feito isso. A gente só faz uma observação que, para fins de conciliação, o advogado tenha poderes na procuração para transigir. O advogado tendo poderes na procuração para transigir, a gente não vê problema nenhum. Inclusive, eu não tenho aplicado pena de confissão, né, revelia ou arquivamento em razão da ausência das partes em uma audiência virtual, porque eu sei das dificuldades, né, eu sei que realmente nesse período de adaptação, muita gente às vezes come mosca na hora de ingressar, tem dificuldades. Então, a gente não está aplicando revelia, confissão, nem arquivando, não. Mas é muito importante o advogado se precaver. Aquilo que a senhora falou, sempre está lá com o WhatsApp da vara, comunicando, mandando um e-mail imediato, para comprovar a boa-fé. Eu acho que isso é muito importante. Tem até uma questão que a advocacia tem questionado acerca da facultatividade das partes, mas já tem uma decisão aí do STJ, eu não sei aqui o artigo de cor, eu não vou citar do CPC, mas é 300 e alguma coisa, parágrafo 10, que se o advogado tiver poderes para compor, ele pode representar o cliente nessa audiência de conciliação e de mediação, e não é de encontro ao Estatuto da Ordem, não é uma representação da parte, é representação como advogado dentro daqueles poderes que ele foi contratado para o exercício. Então, assim, há uma controvérsia da advocacia, mas ele, ao meu ver, e já tem decisão do STJ, ele não teria problema aí com o Estatuto da Ordem. Aqui, doutor, a gente aplica alguma pena de confissão nesse sentido, quando a parte é expressamente intimada para depor sob pena de confissão. Se não tiver essa intimação expressa, não vejo problema nenhum do advogado comparecer munido de procuração com poderes para transigir. Doutor, agora a gente vai caminhar para as nossas últimas ponderações sobre a contaminação da prova. É uma preocupação, mas é uma preocupação, como é que o doutor tem enfrentado isso nas audiências de instrução? Olha, realmente é aquilo que eu falei, o risco de contaminação existe também na audiência presencial. Então, a gente tem que tentar administrar esse risco e precaver, tomar as medidas de precaução. Por exemplo, a depender do que está sendo provado, eu acho que talvez seja recomendado uma audiência presencial, né? A suspensão do processo, se for o caso, e esperar o retorno. Mas nos casos em que for possível a oitiva, a telepresencial, aqueles cuidados de colocar as partes e as testemunhas em stand-by, para que elas não possam, né, ouvir a outra parte. É possível fraude? É possível fraude. Mas a fraude tem que ser penalizada. Né? A fraude tem. Inclusive, a CLT traz mecanismos, né, para punir quem pratica fraude no processo, seja por litigância de má-fé, seja por testemunho de má-fé. E a análise dos depoimentos, eles vão ter que ser feitos conjuntamente com os demais elementos de prova que estão nos autos, porque as testemunhas estão ali compromissadas. Então, isso demanda muita sensibilidade das partes, dos advogados, no caso, e do juiz, para tentar ao máximo evitar, né, uma fraude na coleta da prova oral por meio telepresencial. Mas é aquilo que eu falo, doutora Dayana, eu acho que isso tem que ser feito de forma casuística, e não é só eu que acho isso.
né? O CNJ e o CSJT também acham nesse sentido. Por quê? Porque eu vejo que chega muitas petições, às vezes, do advogado falando que a audiência de instrução telepresencial não pode ocorrer em razão do risco de fraude. Mas isso é um risco em tese. O risco em tese existe também nas audiências presenciais. Então, nesse caso, o pedido para adiamento, normalmente, ele é indeferido. Por quê? Porque para que seja deferido um pedido de adiamento de uma audiência em razão de problemas quanto à contaminação de prova, as alegações têm que tratar do caso concreto. A parte tem que falar, o juiz, essa audiência não pode ocorrer de forma telepresencial porque essa e essa testemunha moram na mesma casa ou estão no mesmo local. Então, tem que ser trazido aos autos uma informação do caso concreto para o juiz poder analisar. Então, é muito importante o advogado se atentar quanto a isso. Se ele for apresentar algum problema acerca da contaminação da prova, ele tem que apresentar diante do caso concreto, né? Porque aí o juiz tem que analisar e tem que decidir de forma fundamentada. Essa é a importância, né, das audiências de instrução, é uma regra, é obrigatório que elas sejam gravadas, então, certamente isso. A sensibilidade a expressão facial, os gestos, a atenção da testemunha naquele momento poderão ser avaliadas em qualquer momento, inclusive suscitada nulidade numa fase recursal. E uma extremamente importante, sabe, doutor Ronaldo, eu falo muito no aspecto prático, porque a Comissão de Direitos Sociais tem um projeto Advocacia Trabalhista na Prática, então a gente é muito preocupado em questões práticas. Então, se constatada alguma nulidade na audiência, em qualquer momento que o advogado sinta que teve alguma nulidade, é extremamente importante que conseguir nos protestos. Ele fala que qualquer nulidade vai ser suscitada no primeiro momento de falar os autos. Então, se não pode deixar de consignar os protestos, seja na audiência ou seja de forma escrita, o que for. Que é muito importante que conste os protestos. Doutora Daiana, o advogado pode até antecipar, né? Antes de ocorrer a nulidade, ele pode falar nos autos, doutor, isso pode ocorrer, as testemunhas estão no mesmo local, pode estar acontecendo isso, mas desde que ele traga fatos concretos do caso concreto. Aquela petição genérica de que pode haver nulidade, ela não é suficiente, porque poder haver nulidade pode haver em qualquer tipo de processo, seja com audiência presencial ou telepresencial. Agora, se ele trouxer elementos do caso concreto, fica mais fácil para o juiz analisar e evitar que o ato nulo ocorra. Perfeito. Ótimo. Outras dois pontos que eu queria mencionar aqui, o doutor Ronaldo acho que já mencionou, é que o advogado ele não tem obrigação de fornecer o equipamento para as partes e nem de levá-los ao seu escritório. Isso já está na resolução 314 do CNJ. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Então, acho que a gente encerra com os principais pontos da audiência virtual, doutor Ronaldo. Eu queria agradecer ter dividido o painel comigo. É sempre um prazer estar conversando com o doutor. E suas considerações. Como eu já disse, eu que agradeço. Para mim é uma grande honra falar para os advogados. Tenho um carinho muito grande pelos advogados mineiros, porque sou egresso da advocacia mineira. Eu acho que é muito importante esse momento, a gente procurar informações, a gente trocar informações, porque é tudo muito novo, ninguém sabe tudo sobre isso, a gente está aprendendo agora, a gente está formando o nosso convencimento agora, e é muito importante essa troca de informações entre advogados e membros do judiciário também. Tá? Eu parabenizo a comissão, parabenizo a subseção e me coloco à disposição. Tá? Sempre que quiserem, vou estar à disposição para participar com vocês. Um abraço a todos, viu? Obrigada, doutor Ronaldo Brito, obrigada, Daiana Ferreira, pela brilhante explanação aqui para todos nós advogados. E antes de adentrarmos no painel 2,
eu gostaria de apresentar e dar boas-vindas ao doutor Gustavo Mateus Dias de Souza, que eu não havia feito isso antes. Desculpe, viu, doutor Gustavo? O doutor Gustavo falará no painel 3, né, revisão de acordos judiciais. O doutor Gustavo, ele é advogado, professor da pós-graduação da PUC Minas, mestre em Direito Empresarial, conselheiro fiscal da AMAT, membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB-MG. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, viu, doutor Gustavo? E mais uma vez eu peço desculpa. Nós vamos, então, dar continuidade no painel 2, que será o teletrabalho e sistema híbrido, com o doutor Dimer, né, Azalim do Vale, e a doutora Flávia Fachinelli. A palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar desse evento. Cumprimentar todos virtualmente presentes, o que faço na pessoa da presidente Erlinda, a quem tive o prazer de conhecer, também virtualmente há pouco, e a quem agradeço pela oportunidade. Agradeço o convite para estar aqui, parabenizo aos organizadores do evento, em especial a doutora Dayana, e a minha enorme satisfação dividir esse painel com um amigo, doutor Dimer, a quem agradeço pela confiança e pela generosidade. Eu vou fazer uma abordagem preliminar do teletrabalho, deixando com meu colega de painel a missão de abordá-lo no contexto da MP 927 e no atual cenário. Isso porque, para compreender os atuais contornos do teletrabalho, sobretudo em tempos de pandemia, é importante que se compreenda seus preceitos básicos. Em 2011, com a Lei 2.551, foi dada nova redação ao artigo 6º da CLT, para constar que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E ainda no parágrafo único, que os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão, eles se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, pode-se dizer que o teletrabalho está previsto na CLT desde 2011, quando ele foi equiparado ao trabalho no estabelecimento do empregador. Mas só em 2017, com a reforma trabalhista, é que o teletrabalho recebeu do legislador uma atenção especial, incluindo expressamente no texto da CLT, por meio dos artigos 75A e 75E. Aí obteve-se o conceito de teletrabalho como sendo a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não constituam como trabalho externo. Esse conceito, no entanto, ele trouxe expressões que elas podem abrir discussões acerca da configuração ou não do teletrabalho em casos práticos, especialmente nesse cenário de pandemia e pós-pandemia, em que o sistema híbrido de teletrabalho, que será abordado pelo Dr. Dimer logo, certamente será uma realidade. Eu chamo a atenção nesse contexto para essa expressão preponderantemente fora das dependências do empregador. Isso porque um serviço prestado 51% fora das dependências do empregador é preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, mas pelo constante, nos demais artigos do capítulo dedicado ao teletrabalho na CLT, pode-se verificar que o que o legislador, de fato, queria dizer, a expressão que melhor se adequaria ao que ele queria dizer, seria a expressão habitualmente fora das dependências do empregador. Tal como no Código Português que inspirou o nosso legislador. A habitualidade aqui ela se mostraria mais adequada justamente porque ela deve ser utilizada quando se quer demonstrar algo que ocorra de forma rotineira, frequente, ao passo que a expressão preponderante corresponde de forma majoritária apenas, E aí, pelo teor do parágrafo único do artigo 75B, isso fica mais evidente, que embora ele tenha usado o termo preponderantemente, o que ele queria dizer era habitualmente. Consta do parágrafo único do artigo 75B.
o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Isso é, se o legislador ele quisesse que o teletrabalho fosse mesmo, né, preponderantemente fora das dependências do empregador, ele não precisaria se preocupar com a descaracterização do teletrabalho quando do comparecimento do empregado para realizar atividades específicas no estabelecimento. A restrição ao comparecimento no estabelecimento apenas para as atividades específicas, né, que exijam essa presença do empregado, isso evidencia o caráter de excepcionalidade, né, e a inadequação da palavra preponderantemente. E aí, nesse contexto, a observância, né, do artigo 75C, ela torna-se ainda mais relevante quando ela prevê que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ela deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. E aí, com a obrigação de especificar as atividades, vai ter um efetivo controle, né, daquelas atividades que elas devem ser realizadas no estabelecimento, mantendo restritas essas atividades, de modo a manter intocável o contrato em regime de teletrabalho. E aí, indo para o artigo 75C, nós temos a previsão do parágrafo 1º de que pode haver alteração do regime presencial para o telepresencial por mútuo acordo entre as partes, né, com o devido registro do aditivo contratual. Mas a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, ele pode se dar de forma unilateral por determinação do empregador, né, desde garantido o prazo mínimo de 15 dias para a transição, com correspondente registro também aditivo. Isso porque o empregado em teletrabalho, ele adequa a sua rotina a essa realidade diversa, né? Eventualmente, enfim, tirando o filho da creche, colocando em casa, já que ele poderia ficar com o filho, né? E aí precisa desse período de 15 dias, que seria uma readequação da sua vida à volta do trabalho presencial. E aí o artigo, né, o 75D, nessa continuidade de análise, ele também traz uma certa preocupação a nós juristas, ao trazer um conceito aberto, né? O que o artigo 75D prevê? As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária à adequação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contratos escritos. E ainda, né, que essas utilidades, elas não vão integrar a remuneração do empregado. Em que pese não constar expressamente que as despesas com a estruturação para prestação de serviço devem ficar a cargo do empregador, não é razoável exigir do empregado que ele arque com as despesas do trabalho em favor do seu empregador, né? Já que o risco do empreendimento ele deve ser assumido pelo empregador e nele estão incluídos, obviamente, os gastos necessários para que seus empregados desempenhem suas atividades. Outra obrigação do empregador no teletrabalho, nos termos do artigo 75E, é instruir os seus empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções para evitar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. E para isso deve ser entregue para o empregado um termo de responsabilidade em que ele se compromete a seguir essas instruções. Porque mesmo em regime de teletrabalho, o empregador ele é obrigado a fornecer um meio ambiente de trabalho saudável, adequado, seguro para os seus empregados, já que o regime de teletrabalho ele se equipara ao presencial para todos os fins. Queria fazer uma observação, antes de passar a palavra para o Dr. Dimmer, que em que pese o artigo, né, o caput do artigo 75B, prever que o trabalho fora das dependências do empregador será com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, o teletrabalho foi inserido no artigo 62, com a inclusão do inciso 3, sendo excluído do controle de jornada. Veja, considerando a atual tecnologia de informação e de comunicação que nós temos, bem como que a ausência de controle de jornada, ela pressupõe uma impossibilidade de fixação de horário de trabalho, né? Quando o empregado ele não está nas dependências da empresa. Então, a inclusão do trabalho nas hipóteses de não submissão ao controle de jornada, ela vem só da vontade do legislador, né? Já que não existiria uma dificuldade técnica, tecnológica, de controlar a sua jornada. Mas, né, de forma prática, se for comprovado, né, num caso concreto, que é possível atribuir um mínimo de controle, né, de jornada do teletrabalhador,
o que deve ocorrer é a sua exclusão, né, dessa ausência de controle de jornada, né, em razão, né, sobretudo, do contrato de realidade. Em consonância, né, com algumas dessas ideias que a gente está mencionando aqui, está em trâmite atualmente o projeto de lei 3.512 do senador Fabiano Contarato, que ele pretende revogar o inciso 3 do artigo 62, justamente para excluí-lo dessas hipóteses, né, de não controle de jornada, e para constar que o controle de jornada no teletrabalho, ele vai seguir as regras do artigo 58 e 59. E também para fazer alterações no artigo 75D, constando, né, as obrigações do empregador na realização do teletrabalho. Então, nesse cenário, né, de pandemia, em que algumas questões foram mudadas, como o doutor Jimmy Veira vai abordar, e sobretudo num cenário pós-pandemia, nós temos muito a ser melhorado e regulamentado em se tratando de teletrabalho. Porque mais que nunca, essa, acredito, vai ser sim uma modalidade que vai ganhar ainda mais espaço. Então, com essas primeiras considerações, eu passo a palavra ao doutor Jimmy para ele dar prosseguimento à abordagem. Obrigada. Bom, olá a todos, todos me escutam? Então, que bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar, né, a presidente da subseção Betinha, minha colega a doutora Erlinda Maria, agradecer o convite e conversar com a advocacia de Betim nessa tarde de hoje. Eu também gostaria de cumprimentar meus colegas palestrantes e faço aqui de uma maneira um pouco diferente, porque por se tratar todos de grandes amigos, eu gostaria de cumprimentá-los nominalmente. Doutora Dayana, doutora Flávia, Gustavo, Flávio, Carol e o Ronaldo, que é meu amigo desde 2006, na PUC e nos movimentos estudantis, diretórios acadêmicos, né? Já vivemos muitas coisas juntos lá para trás. Parabenizo as 3 primeiras exposições e dando continuidade aqui ao exposto pela doutora Flávia, para falar do teletrabalho, já é ultrapassado esse aspecto, né, de definição e aplicação no dia a dia, nós temos agora um embate muito interessante que trata do teletrabalho no período de pandemia do Covid-19 e no pós-período pandemia de Covid-19. Bem, com o início da pandemia e com o consequente fechamento, né, de empresas, fruto de decretos municipais, estaduais, né, em decorrência efetivamente da pandemia, de distanciamentos e isolamentos, o teletrabalho se tornou, da noite para o dia, uma saída para a continuidade da prestação de serviço de diversos trabalhadores. Até o período da pandemia, mesmo com a regulamentação da CLT, tal como disse a doutora Flávia, desde lá de 2012, o teletrabalho não tinha uma aplicação ativa na vida dos trabalhadores e empresas, né, tanto com um quanto com o outro. Passando nesse período que estamos vivendo a ser um importante meio de trabalho, que, por certo, continuará a ser executado por muitos e muitos anos e por muitas e muitas empresas e trabalhadores pós esse período de pandemia. E isso ocorre não só pela facilidade, mas por diversos benefícios que esse estilo de trabalho traz para todos nós. Benefício com o trânsito, benefício com a qualidade do ar, benefício com a qualidade de vida, quando efetivamente cumprido as normas previstas para o exercício do teletrabalho. Mas, para falarmos um pouco sobre o teletrabalho, né, no período de pandemia, eu não poderia deixar de falar sobre a medida provisória 927, que foi publicada em 22 de março de 2020, que nos artigos 4º e 5º nos trata a respeito do teletrabalho. E aqui eu gostaria só de tratar sobre 2 pontos da MP, até porque a MP caducou, mas 2 pontos que eu entendo de suma importância. O primeiro é a autorização do empregador de transferir o empregado do presencial para o teletrabalho. Porque, né, como previsão da CLT, lá no artigo 75B, parágrafo 1º, nós temos que é obrigatório um mútuo acordo entre as partes para que o trabalho ocorra da forma de teletrabalho. Então, como no período da pandemia houve essa necessidade de uma adaptação com urgência, se permitiu que fosse feito através de um ato unilateral do empregador. Um segundo ponto que eu também julgo importante é que o teletrabalho ficou permitido para os aprendizes e os estagiários, conforme está previsto no artigo 5º da MP 927.
E o que isso implica com a caducidade? Ela caducou. A MP, né, ninguém esperava que fosse durar tanto tempo a pandemia, e, em decorrência disso, ela perdeu sua validade, ela perdeu a vigência, perdeu o efeito das suas normas que ali estavam previstas. E aí nós temos, e agora? Como é que fica a vigência da MP? Como é que fica a vigência das normas da MP? Bom, tudo aquilo que ocorrera no período em que a MP estava vigente, por certo, que está regulamentado. Nós não podemos alterar o que o texto da lei permitia naquele momento. Então, se um trabalhador, naquele período, ele fez um contrato, ele fez alteração do teletrabalho, né, com o seu empregado de forma unilateral, não é porque a vigência terminou que essa alteração ela deixa de ser válida. Ela era permitida no momento em que foi feita. Da mesma forma, estagiários e aprendizes. Naquele momento, era permitido, sim, a vigência desses contratos de forma telepresencial. Então, o que acontecer, o que se iniciara naquele período, nós não podemos alterar o ato jurídico perfeito que estava regulamentado por lei. Então, isso é muito importante e, dessa forma, eu acredito que nós consigamos entender um pouco a questão da validade da norma após a sua perda da vigência. Bom, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é esse período que nós estamos vivendo agora, pós-MP 927, e o exercício do teletrabalho de uma forma mais contundente, né? E que eu entendo que é muito pertinente nós tentarmos abordar um aspecto que tem sido utilizado por muitas empresas, que é como se fosse um teletrabalho híbrido, que é a pessoa funciona teletrabalho um dia e em outro dia funciona de forma presencial. Bom, eu gostaria de levantar 3 pontos quanto a essa questão. No caso da existência de um decreto municipal que não permita, por exemplo, aglomeração no serviço, não que não todos não permitam isso, mas às vezes Belo Horizonte, por exemplo, você só pode ter num restaurante uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Em outras cidades, você pode ter uma pessoa a cada 2 metros quadrados. Então, dependendo do decreto, há a impossibilidade do exercício efetivo daquela empresa. Então, se você tem, por exemplo, esse decreto e obriga a empresa a realizar esse revezamento, nesse caso, por exemplo, eu entendo pertinente que o trabalho ocorra em um período na empresa e em outro período na residência do empregado. Todavia, eu até estava conversando isso com o Flávio, né, que vai falar daqui a pouco, esse fato ele vai de encontro ao artigo 75B, que a doutora Flávia até mencionou, né, que a atividade preponderante ela é o teletrabalho. Você não pode ter um sistema híbrido pelo que está previsto na CLT. Você não pode fazer um sistema um dia trabalho presencial, outro dia teletrabalho. A CLT ela é muito clara nisso. Então, se eu não posso, o que eu tenho que fazer? Bom, a gente pode jogar numa questão de risco. Como assim jogar numa questão de risco? Nós temos um decreto municipal que não deixa com que a atividade da empresa ocorra da maneira com que ela deveria ocorrer. Nós temos um período de pandemia que é muito claro para todo mundo e que certas formas e adaptações tenham que ocorrer. A MP 927, ela dava uma flexibilização quanto à questão do teletrabalho, nesse sentido, podendo o empregador, da mesma forma que mandou o empregado para o teletrabalho, retornar com esse empregado para o trabalho presencial. Então, nós temos um conjunto de acontecimentos que, de certa forma, possa autorizar essa forma híbrida de trabalho. Contudo, eu até conversei com o Flávio mais cedo, a gente entende que uma maneira melhor de se adequar isso a uma realidade seria utilizar um cartão de ponto também para o trabalho telepresencial. O trabalho telepresencial, todos nós sabemos, que está previsto no 62, inciso 3, ele não tem hora extra, ele não tem controle de jornada. Mas isso aí é discutível, mas fica para uma outra oportunidade. Mas, nesse sentido, como você tem um trabalho que presencialmente você tem esse controle, a partir do momento que você também leva esse trabalhador para a sua residência, há sim a necessidade também de ter esse controle, para que depois você não tenha uma surpresa lá na frente. Por óbvio,
que o melhor meio de que se esse sistema híbrido possa acontecer seria através de uma negociação coletiva, um acordo, uma convenção coletiva, né? Os sindicatos autorizando que aquela empresa ou autorizando que aquelas empresas possam realizar esse tipo de atividade, respeitando ali um decreto municipal, um decreto estadual, respeitando a necessidade de se ter um revezamento para que se tenha um benefício de preservação da saúde do empregado. Então, aí sim eu entendo que era a melhor forma. Mas, não havendo a possibilidade dessa negociação coletiva e entendendo a empresa pela necessidade da continuação das suas atividades, né, dessa forma híbrida, eu entendo pertinente que nós tenhamos essa possibilidade de controle da jornada no aspecto telepresencial. Pessoal, só para finalizar, né, até para respeitar a questão de tempo, né, eu tenho só esses 10 minutinhos para falar e eu não gostaria de me estender e ultrapassar esse tempo. O teletrabalho ele vai continuar. O teletrabalho ele vai se perpetuar agora como nunca ocorreu. E o que nós precisamos, né, como advogados, como pessoas que estamos, né, orientando empresas, nós precisamos entender que a legislação ela pode ter nos trazido, por exemplo, uma questão de que não tem hora extra porque não tem controle de jornada, ela pode ter nos trazido que não tem a obrigação do empregador de custear despesas do seu empregado que está em teletrabalho, mas os tribunais eles têm sido muito claros em seus julgamentos. Se a empresa ela tem condições de saber o momento que o empregado inicia a sua jornada e o momento que ele termina a sua jornada, há sim possibilidade do controle de jornada, há sim a possibilidade de se ter horas extras para pagamento ao seu empregado. Então, se você tem aquele programa que é login, logoff, se você tem aquele programa que depois de não sei quantos minutos sem movimento na tela do computador, sabe se o empregado está ou não com sua atividade sendo exercida. Se você tem todo esse contexto acontecendo, você tem um controle de jornada. É claro que aqui o simples fato de ter um login e logoff não significa que exista realmente o controle de jornada, porque querendo ou não, você pode dar o login aqui e dormir, ir para a padaria, ir pegar um filho na escola e não estar efetivamente trabalhando. Mas existem controles tecnológicos que fazem que você saiba se você efetivamente está ou não trabalhando. Então, são detalhes. Outro detalhe muito importante que vai começar a aparecer, gastos extraordinários. Hoje, boa parte da jurisprudência entende que gastos extraordinários obrigatoriamente têm que ser ressarcidos pelo empregador ou seu empregado. Então, precisou de comprar uma internet, a internet era 1 mega, agora tem que ser de 100, então aumentou de R$100 na conta. Há sim a necessidade. A luz aumentou em decorrência, o ar-condicionado, dependendo da localidade. São gastos que você não tinha. Então, gastos extraordinários, precisei comprar um computador, uma mesa, uma cadeira. Então, esses gastos extraordinários, por certo, que vão ser judicialmente questionados e, por certo, vão ser obrigatoriamente ressarcidos ao empregado. Então, é um mundo novo, é um mundo que chegou para ficar, né, como diz aí, o nosso novo normal, e ele vai continuar aí por muito tempo, então há uma necessidade nossa de nos adequar a essa situação, tá bom? Fica aqui um pouquinho dessas dicas, não vou me alongar para não passar do meu tempo que me foi concedido, e eu devolvo a palavra a nossa amiga presidente Erlinda para continuar os trabalhos. Um abraço a todos, contem sempre com a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB. Muito obrigado, doutor Jimmy. Gostei muito da sua fala, viu? Doutora Flávia, muito obrigada pela presença e eu tenho certeza que as explanações são de muita valia para todos nós. Para dar continuidade aqui no nosso trabalho, no painel 3, nós falaremos sobre revisão de acordos judiciais e o doutor Gustavo de Souza está com a palavra aberta para começar a sua fala. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite feito pela doutora Erlinda, doutora Dayana. Muito obrigado. Doutor Jimmy, a responsabilidade imensa agora de falar depois do doutor Jimmy, nosso presidente da comissão, e também depois da doutora Flávia,
a vice-presidente da nossa querida AMAT, Associação de Advogados Trabalhistas. É um prazer, doutora Erlinda, falar numa seccional de importância nacional, e eu gostaria de dar os parabéns para todos que contribuíram para esse importante evento. O tema que me foi passado é extremamente relevante. O contexto que nós vivemos é extremamente delicado, e a gente sabe a situação que empresas e trabalhadores estão vivendo. Lá se vão 6 meses com empresas totalmente fechadas e as que estão abertas com queda expressiva em faturamentos, em vendas, em fluxo de caixa, números recordes, não é de se comemorar, mas, pelo contrário, números assustadores de desempregados. Nós vamos bater, basicamente, pelas perspectivas do próximo mês, em 13 milhões de desempregados. Então, é um número exorbitante, e aí está a importância do tema que me foi proposto. A gente tinha uma realidade anterior que não existe mais, acordos foram feitos, foram realizados, pactuados no momento que não existe mais. Como fica a situação, igual eu falei, daquela pequena empresa que fez um acordo, que entabulou um acordo, e que está fechada há 6 meses, ou que teve uma queda muito expressiva do seu faturamento, mas a gente também pensa pelo outro lado, como é que fica a situação do trabalhador que conta com aquele acordo. Na maioria das vezes, é aquele acordo, aquela parcela que vai, como a gente brinca aqui em Minas, encher a lata da cozinha daquele trabalhador. A gente imagina a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, até pelo número de desempregados, e vou além, como é que fica a situação do advogado trabalhista. A gente também tem que pensar na situação do advogado trabalhista, lembrando que os honorários têm natureza alimentar. Então, como é que fica essa situação do advogado trabalhista? Então, a gente tem que ver o contexto das pequenas empresas e médias empresas, dos trabalhadores e dos advogados. Então, eu agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante no momento, tão importante para todos. E eu lembro que, inicialmente, depois eu vou até compartilhar a minha tela, que a gente tem que lembrar qual que é o posicionamento do TST até então. Acordo que é feito por autor e réu. Trata-se de sentença após a homologação pelo juiz. Então, já tem uma súmula do TST, súmula 259, que qualquer decisão posterior viola a coisa julgada. Então, eu acho que esse é o primeiro desenho antes da gente entrar na parte meritória do pós-coronavírus, do pós-Covid-19. Só que o TST, se me permitem, ele já fazia uma interpretação mais abrangente, mais benéfica para o devedor, quando a multa, aquela cláusula penal que a gente faz quando a gente faz um acordo de pagamento de R$5.000 sob pena de multa de 50% ou 100%, que é o mais padrão aqui em Minas Gerais, o TST já fazia uma interpretação mais benéfica. Ele entendia que deveria ter uma proporcionalidade dessa multa. E isso era com base no artigo 413 do CPC. O artigo 413 do CPC, de forma bem rápida, ele fala que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Então, é o caso das multas de 100%. Lembro de estar na tribuna do TRT do Regional Mineiro e, numa sustentação anterior à minha, uma cobrança de uma multa, era um acordo de R$50.000, parcela única, e deu uma diferença na assinatura do cheque do dono da empresa, o cheque voltou, e essa parcela foi paga em atraso, com 2 dias de atraso. A multa era de 100%. Então, geraria mais um valor de mais 50 mil para o autor. O tribunal manteve a decisão, eu não acompanhei, mas imagino eu que essa empresa pode ter tido sucesso no TST, porque o entendimento era que era totalmente desproporcional um tipo de penalidade dessa. Então, portanto,
o TST entendia que o acordo fazia coisa julgada, ou que ainda faz coisa julgada. Não houve a mudança, a alteração desse entendimento. Não há como mudar o que foi pactuado pelas partes. Mas o TST ele vai um pouco além. Quando fala da multa, ele entende que, por ser uma parcela acessória, uma sanção penal, essa multa, com base no artigo 413 do Código Civil, essa multa deveria ser proporcional. A gente lembra de pagamento parcial de parcela, vou dar o mesmo exemplo, parcela de R$5.000, em que a empresa não tinha condições e acabou pagando R$3.000. Será que seria justo, seria proporcional um pagamento de uma multa de 100%? Ou quando há o atraso no pagamento de 1 ou 2 dias, ali na primeira parcela de um parcelamento muito grande, em que consta no acordo a antecipação das demais parcelas e multa de 100% sobre todas, ou quando é pactuado um depósito em conta bancária e acaba que a empresa faz o pagamento através de depósito judicial. Então, o TST já vinha entendendo que essa sanção penal deveria ser proporcional aos termos do acordo. Então, tudo estava lindo, tudo caminhando super bem, entendimento do TST, por incrível que pareça, um pouco pacificado nesse sentido, com um pouco também de segurança jurídica, até que vem o bendito do coronavírus e há uma virada no contexto. Empresas fechadas, desemprego recorde, repito, mesmo empresas abertas com faturamento limitado. Eu vou compartilhar a minha tela, se a doutora me permite, porque eu entendi que com os 20 minutos seria mais produtivo a gente fazer um estudo de caso bem rapidamente. Estão enxergando? Sim? Então, vamos imaginar. Então, antes do Covid-19, antes do coronavírus, tudo ok, entendimento de que coisa julgada e a única objeção era com relação à multa, esse era o entendimento do TST. Veio o coronavírus, a situação muda, o contexto muda, e vamos imaginar um caso em que há um acordo de R$50.000, esse acordo ele é dividido em 10 parcelas iguais, são 10 parcelas de R$5.000. A capacidade financeira da empresa, no momento, faz com que ela não consiga pagar os R$5.000 das parcelas. Ela, apesar de já ter pago 5 antes da pandemia, ela agora só consegue pagar R$2.500. Então, está faltando 5 parcelas de 5, mas ela só consegue pagar 5 de R$2.500. Qual que é o melhor caminho a ser seguido? Qual o melhor caminho a ser seguido pelas partes? Qual que é o melhor caminho a ser seguido pelo julgador, vamos dizer assim? A gente pode aplicar, aqui no caso, a CLT, mais precisamente no seu artigo 501, ou o Código de Processo Civil, mais precisamente no seu artigo 505, que eu vou trazer agora para a gente entender. O que fala o artigo 501? Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável. Lá no seu parágrafo 2º, a ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira, o que nesse caso do exemplo que nós estamos estudando, evidentemente que comprometeu uma empresa pequena no exemplo, e ela não conseguiu pagar, porque apesar dela estar aberta, o fluxo de caixa está baixíssimo, poucas vendas. Então, qual que é o melhor caminho? E aí a gente vai para o artigo 505 do CPC. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas. Salvo, então tem um salvo. Se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, evidente, aqueles acordos, parcela única, que já foram quitadas, ou que foi feito o acordo antes da pandemia ou depois da pandemia, não entra. Mas e aqueles acordos de trato continuado, parcelamento de 10, 15, 20, 30 vezes, que é feito muito rotineiramente na Justiça do Trabalho?
e aí vem uma modificação no estado de fato ou de direito, que ninguém tem dúvida que houve essa modificação. Será que nós podemos aplicar o artigo 505 do CPC? O acordo homologado, ele é de trato continuado, ele é de trato sucessivo, então entraria aqui no início do inciso 1º do artigo 505 do CPC. Além disso, já caminhando para o meio do artigo, houve uma modificação no estado de fato ou de direito? Houve. Então, a parte pode pedir a revisão do que foi estatuído na sentença, aqui no acordo após a sua homologação, ela vira uma sentença, ele vira uma sentença. Será que nós podemos ir além e aplicar a previsão da teoria da imprevisão que é prevista no Código Civil, artigo 478 e 480, que é a chamada teoria da imprevisão? Se o contrato se tornar excessivamente oneroso, se tiver acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a possibilidade de alteração. Então, a gente vê que a CLT, o Código de Processo Civil e o Código Civil, eles caminham mais ou menos no mesmo sentido. Se a relação for de trato sucessivo e tiver uma alteração econômica e circunstancial que é imprevisível, igual é o caso, fechamento de empresas, ou ainda as empresas que estão abertas com grande dificuldade com grande dificuldade econômica, há uma possibilidade, uma previsão legal de ser reajustado o termo daqueles acordos. Uma coisa que eu chamo a atenção e que eu tenho visto com muita frequência são as empresas realizando o pedido de suspensão do acordo ou um parcelamento maior, mas a empresa acaba não juntando a prova necessária para tanto. E, evidentemente, essa prova é do empregador, essa prova é da empresa. Isso acaba que traz uma incerteza até mesmo na jurisprudência, porque quando você vai analisar a jurisprudência, a maioria é negando aquele parcelamento, aquela suspensão, mas a maioria é negando por falta de prova. Então, a gente tem que relembrar que a prova é do empregador. Quem tem que demonstrar que as atividades não constam do rol de atividades essenciais, através da juntada do objeto social, é o empregador. Demonstrar as alterações de suas condições financeiras, demonstrativos contábeis, diminuição do fluxo de caixa, demonstrativo do número de empregados que foram dispensados naquele período. Então, tudo isso é ônus do empregador. O que a gente não tem verificado, a gente tem verificado esse erro gravíssimo de alguns colegas. Eles deixam de demonstrar que aquela empresa está com dificuldade. Outro ponto, já caminhando para o final, para tentar manter o tempo dos meus 20 minutos, outro ponto que é importante é a questão da gente analisar se o juiz pode, de forma unilateral, alterar, modificar cláusulas do acordo. Ou, se em alguns casos, apesar do juiz intimar as partes para poderem se manifestar, elas não chegam num denominador comum. Será que o juiz pode alterar por conta própria, após a manifestação das partes, os termos do acordo? Tem as duas correntes. Talvez a resposta esteja no Código Civil, mais precisamente no artigo 421, que diz que existe uma certa liberdade contratual desde que seja respeitados os limites da função social do contrato. E a gente vai lá para o artigo 421, inciso 3, que fala: a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Há também uma outra corrente que entende pela aplicação da norma do artigo 2º da CLT, risco do empreendimento. Então, essa corrente entende que não poderia haver a modificação ou suspensão do acordo. Mas, Gustavo, qual o entendimento do Regional Mineiro? Qual é o entendimento do nosso tribunal? Que talvez seja o ponto mais importante da minha explanação. Tem entendimento para todos os gostos. Já vou antecipando. Fiz uma pesquisa
E se a gente analisar, a quinta turma entende pela rejeição do pedido fundamento no artigo 2º da CLT. A 11ª turma, também uma decisão de relatoria do Marco Antônio, lembra que o risco do empreendimento deve ser suportado pelo empregador e não pelo empregado, nos termos também do artigo 2º da CLT. Já, em contrapartida, temos duas decisões, uma da 4ª turma e uma da 9ª turma, que não seria diferente, que entende pela aplicação dos artigos 501 e 502 da CLT e autoriza a suspensão temporária de acordos e em decorrência da pandemia. Então, é isso que eu tinha para falar e penso que temos fundamentos para agarrar com unhas e dentes pensei que tinha caído. Temos fundamentos para agarrar com afinco qualquer que seja o posicionamento, dependendo de qual lado que você esteja, dependendo da convicção do advogado e do cliente. Um grande abraço e obrigado. Muito obrigada, viu, doutor Gustavo, pela explanação. Está me ouvindo, gente? Está, né? Ok. Obrigada, viu, doutor Gustavo? Foi muito boa a sua explanação para todos nós. Dando continuidade no painel 4, nós falaremos sobre caducidade, MP 927, com o doutor Flávio Carvalho Monteiro de Andrade. Doutor Flávio, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde, presidente Erlinda, na pessoa de quem eu peço licença para cumprimentar todos os meus colegas, alguns grandes amigos aí presentes. Quero agradecer a doutora Dayana, especialmente, por esse convite, e parabenizar e também saudar a seccional de Betim pela realização desse evento. Sobre a MP 927, nós sabemos que ela foi publicada em 22 de março de 2020, e como não foi votado a tempo o processo legislativo, o projeto legislativo que visava converter em lei a referida MP, ela perdeu sua eficácia em 19 de julho de 2020. Segundo o artigo 62 da Constituição Federal, no seu parágrafo 3º, as medidas provisórias perderão eficácia se não forem convertidas em lei, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Aí o parágrafo 11º do mesmo artigo 62 diz: se não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, em até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. No mesmo sentido, a gente tem o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O STF, apreciando a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 216 de 2006, cujo julgamento ocorreu em março de 2018, por maioria, firmou entendimento no sentido de que os efeitos de medida provisória não convertida em lei limitam-se aos atos iniciados e concluídos durante o seu período de vigência. Apesar da questão discutida no STF ser relativa a créditos de emissão de licenças aduaneiras tratados na MP 320 de 2006, é possível que os tribunais do trabalho se valham desse entendimento para respaldar suas decisões relativas à produção de efeitos da MP 927 frente à sua caducidade. Portanto, nós temos 3 possíveis alternativas no que tange aos efeitos da MP 927 diante de sua caducidade. A primeira é de que seja editado pelo Congresso Nacional
esse decreto legislativo para disciplinar como ficam as relações jurídicas decorrentes da MP 927. Mas, pelo histórico recente do nosso Congresso Nacional, é bastante improvável essa alternativa, porque a gente já teve experiências com a MP do Contrato Verde-Amarelo, com a MP 808, editada logo após a reforma trabalhista, em que elas caducaram sem que o Congresso tenha editado esses decretos legislativos. Uma segunda possibilidade é de que a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e os auditores fiscais do trabalho adotem essa posição expressada pelo STF na decisão que a gente já citou, ou seja, de que as questões postas na MP 927 limitam-se apenas aos atos iniciados e concluídos durante o seu período de vigência. E isso traria problemas, porque na MP 927 nós temos algumas questões que são de trato sucessivo, cujos efeitos se prolongam para depois da vigência da MP 927, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E uma terceira possibilidade de interpretação, que vem sendo mais defendida aí nos artigos que eu pude consultar para preparar essa manifestação para esse nosso encontro de hoje, é no sentido de que os atos praticados na vigência da MP 927 são válidos em sua integralidade, mesmo que seus efeitos se prorroguem para além da vigência da MP 927. Então, são três possibilidades. O decreto, que seria o mais sensato e o mais seguro, regulando como ficam os efeitos da MP. A segunda corrente, de que a MP só produziu efeito para os atos iniciados e concluídos dentro do seu período de vigência, ou seja, de março a julho de 2020. E a terceira corrente, que vem sendo defendida mais amplamente, de que se os atos foram praticados na vigência da MP, eles vão permanecer válidos em virtude do direito adquirido e do ato jurídico perfeitamente praticado, mesmo que seus efeitos se prolonguem para depois de 20 de julho de 2020. Então, me parece que, diante dessa insegurança jurídica, uma boa solução que os clientes podem buscar é a negociação coletiva, justamente para tratar dos efeitos da MP 927 após julho de 2020, observando-se, claro, aqueles limites impostos lá pelos artigos 611A e 611B da CLT. Mas, muitas vezes, a gente sabe que isso não é possível. O empregador, às vezes, não tem condições de promover um processo de negociação coletiva e o seu sindicato patronal também não faz. Então, o empregador, diante dessa impossibilidade de realização da negociação coletiva, ele tem que avaliar o seguinte, ele tem que avaliar, em primeiro lugar, as suas possibilidades, o que ele é capaz de fazer, a legislação local sobre o funcionamento das suas atividades, se ele está impedido ou não de funcionar, total ou parcialmente, e qual é o seu perfil de risco. Creio que isso é uma mudança na advocacia, que a gente vem percebendo, principalmente na advocacia consultiva, que cada vez mais os clientes querem que a gente apresente para eles diferentes possibilidades e ele vai avaliar, diante do seu perfil de risco, se mais arrojado ou se mais conservador, qual que é a possibilidade que ele quer adotar. Porque nem sempre a posição mais conservadora, aquela que elimina qualquer risco jurídico, é uma solução viável para o seu cliente. E aí agora vejamos assim alguns elementos concretos da MP 927 para a gente entender um pouco isso que eu estou tentando explicar para todo mundo. Sobre o teletrabalho, a MP 927 ela dispensou a necessidade de aditivo contratual escrito firmado por comum acordo para a implementação do teletrabalho. Então, parece que, nesse caso, não há muita dúvida. Os empregadores que quiserem manter o teletrabalho após a vigência, iniciaram o teletrabalho durante a MP 927, querem manter o regime de teletrabalho após 20 de julho de maneira lícita, deverão produzir aditivos contratuais escritos com seus empregados, fixando essa possibilidade por comum acordo. O problema maior reside nos estagiários e nos aprendizes. A MP 927 ela permitiu expressamente que estagiários e aprendizes prestem serviços em caráter de teletrabalho
mesmo sabendo que nessas relações de trabalho é muito importante uma supervisão permanente dos empregadores, que inclusive é uma condição, ou dos tomadores de serviço, que inclusive é uma condição de validade desse tipo de contrato. Então, parece que aí o empregador vai ter que fazer a observação desses elementos que nós mencionamos anteriormente. Do ponto de vista mais conservador, a solução é imediatamente retornar os estagiários e os aprendizes para as atividades presenciais, entendendo que sem essa autorização da MP 927 não é possível, diante da falta de possibilidade de supervisão, manter esses trabalhadores em regime de teletrabalho. Agora, existem alguns empregadores que ainda estão com suas atividades impactadas por normas municipais que impedem o seu funcionamento de maneira total ou parcial. Então, me parece que, nesse caso, os empregadores precisam buscar as entidades que fazem parte dos contratos de estágio e dos contratos de aprendizagem para tentar buscar uma solução, negociando isso de maneira clara e por escrito. Então, me parece que, na maioria das situações que eu percebo, frente à caducidade da MP 927, nós não temos uma resposta única e totalmente correta. Isso vai variar muito conforme o contexto. Aliás, existe uma resposta mais correta, que é sempre a resposta pautada pela decisão do STF de não considerar que os atos jurídicos praticados na vigência da MP 927 continuam lícitos após o fim da sua vigência. A gente precisaria de voltar tudo ao status quo anterior. Sobre as férias, a maioria das pessoas tem opinado que se as férias foram concedidas durante a MP 927, então, naquelas hipóteses de antecipação de períodos futuros, e se o ato foi, então, concretizado durante a MP 927, que é tranquilo que o empregador pode continuar observando isso, por exemplo, no que diz respeito ao pagamento do terço de férias junto com a gratificação natalina no final do ano. O banco de horas, como nós percebemos, é uma das questões bem delicadas da MP 927. A MP 927 permitiu um banco de horas com um prazo de compensação extraordinário de 18 meses. Portanto, a gente vai ter que, de novo, se valer daquelas regrinhas ou daquelas possibilidades de interpretação. Quem tiver uma posição mais conservadora deve entender que, a partir de o final da vigência da MP 927, é preciso se regulamentar o banco de horas pelas leis gerais do nosso direito do trabalho, ou seja, se for banco de horas semestral, é preciso um acordo escrito com o empregado para dar validade, se for banco de horas anual, é necessário convenção ou acordo coletivo de trabalho, lembrando que, se as atividades do empregador forem insalubres, ele precisa de observar também esse aspecto na negociação coletiva ou obter junto ao extinto Ministério do Trabalho uma autorização para fazer prorrogação e compensação de jornada em atividade insalubre. Mas, de jeito nenhum, ele poderá se valer daquele prazo de 18 meses para a compensação das horas extras. Mas, se o empregador quiser adotar uma postura que vem sendo, inclusive, defendida por várias pessoas aí nas redes sociais e nos artigos, um pouco mais arrojada, ele pode concluir que, se o banco de horas foi firmado na vigência da MP 927, e se naquela época permitia-se a compensação por até 18 meses, a MP 927 produziu um ato jurídico perfeito e, portanto, ele pode continuar compensando horas extras aí ainda por 18 meses após 20 de julho de 2020. E, finalmente, uma questão também que é bastante delicada, talvez a mais delicada de todas, são aquelas questões, na verdade, ligadas à suspensão de exames médicos, de treinamentos e de eleições da CIPA. A MP 927 prevê que o empregador terá 60 dias após o fim do estado de calamidade pública, que a princípio vai até dezembro, para regularizar os exames médicos pendentes e 90 dias para os treinamentos. E dispõe ainda sobre a suspensão dos processos eleitorais da CIPA até o final do estado de calamidade pública. Então, partindo desses mesmos pressupostos que já foram firmados, aquele empregador que puder, na minha opinião, deve
já devia ter, inclusive, que nós já estamos em agosto, a partir do final da vigência da MP, começado a regularizar os seus exames médicos, os seus treinamentos e o processo eleitoral da CIPA. Mas tem pessoas que vêm defendendo, alguns especialistas, com base nessa outra corrente de interpretação que nós mencionamos, que o empregador poderia se valer desses 60 ou 90 dias a partir do final da vigência da MP 927, para poder regularizar essas pendências aí relativas à saúde e segurança no trabalho. Então, enfim, o que me parece é que a MP 927, a sua caducidade, deixam aqui algumas lições importantes para nós, que somos advogados trabalhistas e operadores do direito, que devemos, então, passar isso adiante para os nossos clientes, para os nossos colegas. A primeira delas me parece a seguinte: em geral, as MPs relativas à matéria trabalhista não vêm sendo convertidas em lei e costumam caducar. Isso, um dos fatores pelos quais isso ocorre, me parece que é porque a MP é editada pelo governo federal, que possui sempre uma visão determinada, ou mais à direita ou mais à esquerda, mais à direita no nosso momento atual. Enquanto o Congresso Nacional, que é quem deve ratificar essas medidas provisórias, convertendo-as em lei, sempre possui um contraponto feito pelos partidos de oposição. Então, a medida provisória nem sempre espelha aquilo que vai ser aceito, né, que vai ser bem visto, que vai ser aceitado pelo nosso Congresso Nacional. Então, eu creio que a gente deve, na hora de orientar os nossos clientes, considerar esse cenário de edição de medidas provisórias, ou seja, a princípio, quando a gente tiver novas medidas provisórias sobre aspectos trabalhistas, a visão mais conservadora é que os atos devem ser todos praticados, iniciados e finalizados durante a vigência dessas medidas provisórias, se o cliente não quiser cair nessas discussões que estão sendo colocadas agora por nós aqui nessa nossa manifestação. Acho que são essas as considerações gerais que eu tinha para fazer, presidente, reiterando essa questão de que o cliente tem que optar, diante das suas possibilidades, diante dos aspectos legislativos que afetam o seu funcionamento local, de sua tolerância ao risco, o que ele prefere fazer nesse momento. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Flávio Monteiro de Andrade, suas palavras brilhantes aqui para todos nós aqui da nossa subseção, advogados e advogadas de Betim. Dando continuidade, então, nós passaremos para o painel 5, que é o decreto 10.422 e portaria 1655, passando a palavra para a doutora Ana Carolina da Silva Brito Soares. Boa tarde, doutora Erlinda. Boa tarde a todos, colegas, doutor Dimer, doutor Flávio, Gustavo. Eu não vou ser nominal, gente, com todo mundo. É um prazer, doutora Erlinda, estar aqui, a convite da doutora Dayana. A Subseção Betim é uma subseção que a gente tem muito carinho. Já tive a oportunidade de estar aí com o projeto PJE. A doutora Erlinda sempre muito receptiva. Doutora Erlinda, o meu tema ontem, a gente estava até na reunião da Comissão de Direitos Sociais do Trabalho, e já começaram a publicar, porque falaríamos do decreto 10.422 e já teve alteração na data de ontem, com a publicação do decreto 10.470, que altera os prazos previstos, né? Anteriormente, com a prorrogação, a gente teve uma dilação da prorrogação prevista no 10.422. Então, o tema é muito curtinho, vou fazer um apanhado aqui geral, mais voltado com relação às datas, que é o significativo, o que é o mais significativo dos decretos. E vamos lá. A Lei 14.020, que é a conversão da MP 936, previa a suspensão de 60 dias, a redução de 90. Com a publicação do decreto 10.422, esses prazos eles foram prorrogados por mais, no caso da suspensão, com previsão do artigo 3º, por mais 60 dias, e no caso da redução, por mais 30 dias.
então totalizando um total de 120 dias. Com a publicação do decreto 10.470, na data de ontem, 24 de agosto, esses prazos foram alterados para o prazo total de 180 dias. Então, tanto a suspensão quanto a redução foram acrescidos de mais 60 dias. Então, tanto o empregador, hoje ele tem a faculdade, né, obedecidos os requisitos da 4.020, de ter tanto a suspensão quanto a redução, obedecido o limite de 180. Então, no artigo 2º do próprio decreto 10.470 que prevê essa alteração. As regras de fracionamento, não teve alteração quanto à regra de fracionamento prevista no 10.422, quanto da suspensão, permanecendo os períodos, o fracionamento intercalado ou sucessivo, obedecido o prazo mínimo de 10 dias, né, igual ou superior a 10 dias. No tocante aos prazos, o que cumpre aqui para a gente salientar é que os acordos firmados no período anterior à data de ontem, na publicação do decreto 10.470, serão computados no prazo no novo prazo. Então, se o empregador já tinha feito uso dos 60 dias, com a publicação do decreto 10.422, ele teve a prorrogação prevista, 120, ele ainda pode prorrogar mais 60. Então, ele pode totalizar 180. Então, os prazos anteriormente convencionados, eles vão ser somados com o novo prazo 10.470, a totalizar 180. Então, os prazos anteriormente concedidos fica o residual. Quem não aplicou, ele pode ser aplicado hoje no prazo total de 180, desde que observado, né, o período determinado pelo decreto 6 até 31 de dezembro, o período da calamidade pública. No tocante, aqui também a gente precisa salientar quanto ao benefício do trabalhador intermitente, já previsto na 14.020, que o trabalhador intermitente, ele faria jus ao benefício, e no caso o benefício do trabalhador intermitente não se confunde com o benefício emergencial, há até quem apelide como voucher corona, ele é um benefício fixo de R$600. Então, na lei 14.020, o trabalhador intermitente ele tinha direito a 3 meses do benefício. Com o decreto 10.422, ele teve um acréscimo de 1 mês. Então, ele totalizaria 4 meses do benefício de R$600. Agora, com a edição do decreto 10.470, foi acrescido mais 2 meses. Então, o trabalhador intermitente hoje, com a edição do decreto 10.470, com a publicação do decreto 10.470, ele passa a totalizar 6 meses do benefício no importe de R$600. Então, esses decretos, basicamente, eles falam acerca das prorrogações, dos prazos previstos na 14.020, não trazendo outras alterações significativas. Quanto à portaria 16.655, também ela foi publicada em 14 de julho, ela autoriza a demissão sem justa causa e ela autoriza a recontratação, da demissão sem justa causa em período inferior aos 90 dias. Proibição, né, considerada rescisão fraudulenta, de acordo com a portaria 384 de 92, só que a 16.655, ela vem autorizar no período pandêmico, até 31 de dezembro, quando a rescisão for sem justa causa, a recontratação em período inferior a 90 dias, desde que obedecidos os mesmos parâmetros do contrato anterior. E, porventura, se tiver alguma pactuação diversa, há de ter intervenção do sindicato. Que representa.
Então, o tema é muito curtinho do meu painel. Os apontamentos aqui quanto ao decreto 10.422, que a gente já trouxe o 10.470, são exclusivamente da prorrogação, prevalecendo o que não tem alteração quanto ao prazo da prorrogação, a dilação de prazo, o previsto na 14.020. A 16.655, também a portaria, é unicamente quanto à permissão dessa recontratação no prazo inferior a 90 dias, dentro do período pandêmico. Quero aqui agradecer mais uma vez a participação, doutora Erlinda e doutora Dayana, e me coloco sempre à disposição. Obrigada, doutora Ana Carolina. Muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso evento. Eu queria agradecer a todos, eu quero agradecer a todos de coração, agradecer a todos que participaram desse evento, agradecer a doutora Silvia, que ficou até aqui, até o final, uma vez que ela não poderia, que está com outro compromisso, agradecer ao doutor Claudinei, agradecer a doutora Dayana, doutor Ronaldo Brito, que está nos assistindo, né, doutor Ronaldo? De longe. Agradecer ao doutor Dimer, que é o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhos da OAB-MG, a doutora Flávia, doutor Gustavo, doutor Flávio, novamente a doutora Ana Carolina. A explanação de todos vocês foi de grande importância para a advocacia em geral e especialmente para nós aqui de Betim. E vou passar a palavra para a doutora Dayana Ferreira e ela vai fazer as considerações finais. Com a palavra, doutora Dayana. Doutora Erlinda, mais uma vez eu quero agradecer o convite para participar desse projeto Terça Legal, que é tão importante para a advocacia, que tem trazido tantos temas importantes para a advocacia de Betim, para a advocacia de Minas Gerais. É uma honra participar desse evento com a Subseção Betim, já estive na Subseção diversas vezes, acompanho o trabalho dessa presidente que me inspira, uma liderança feminina na advocacia. Ela, com certeza, não só me inspira, como inspira outras mulheres, está aí no segundo mandato, e a gente tem aprendido muito com os seus projetos. Eu estava comentando com a minha doutora Erlinda, ela faz tudo com muito carinho, com muito amor. Eu já tive em alguns eventos da Subseção e pude comprovar isso de perto. Muito obrigada, doutora Erlinda. Quero agradecer também os meus colegas de comissão por serem extremamente parceiros, por aceitarem o convite do webinar, todos os palestrantes, doutor Ronaldo, que prontamente atendeu o convite da comissão, o meu presidente, doutor Dimer, doutor Gustavo, doutora Flávia, vice-presidente da AMAT, doutora Ana Carolina, membro da comissão, e o doutor Flávio, que teve que sair, porque ele tem agora um evento às 17 horas, e me pediu desculpas e teve que se ausentar. Doutor Claudinei, muito obrigada pela sua presença. Doutora Erlinda, conta sempre com a comissão, muito obrigada, conta sempre com a gente. Um grande abraço, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, de coração. Tchau, tchau para todos.